Era uma noite escura e silenciosa no Novo México, o ano 1947. A lua brilhava intensamente, iluminando a vastidão do deserto, onde o silêncio era quebrado apenas pelo som distante de um coiote. Sabe como é, né? Interior. No tempo em que a gente ainda ouvia falar que o Brasil tinha sido campeão na Copa de 42, as famílias se reuniam ao redor do rádio, a principal fonte de notícias e entretenimento. As pessoas viviam suas vidas, sem imaginar que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Crianças brincavam nas ruas de terra, enquanto os adultos cuidavam de suas tarefas diárias, alheios ao que estava por vir. Um babado, um auê, que mudaria para sempre a história da pacata Roswell. A cidadezinha, conhecida por sua tranquilidade, estava prestes a se tornar o epicentro de um dos maiores mistérios da história moderna. Um evento que até hoje, mais de 70 anos depois, ainda causa um burburinho danado e atiça a imaginação de gente do mundo todo. As manchetes dos jornais não falavam de outra coisa, e as teorias conspiratórias começaram a surgir. Tudo começou com um fazendeiro, o seu José, William Mac Brazel. Um homem simples, acostumado com a rotina do campo, que jamais poderia prever o que estava prestes a descobrir. Ele encontrou uns escombros esquisitos na propriedade dele. Eram pedaços de algo que ele nunca tinha visto antes, espalhados pelo campo como se tivessem caído do céu. Mas não era entulho qualquer, não. Os materiais eram diferentes de tudo que ele conhecia, intrigando até os mais céticos. Eram coisas leves, resistentes e brilhantes, tipo aqueles objetos de decoração futuristas. Pareciam ter sido feitos de um material que não pertencia a este mundo. Só que aquilo lá em 1947, imagina. Era como se alguém tivesse trazido um pedaço do futuro para o presente, deixando todos perplexos. A notícia se espalhou mais rápido que fofoca em cidade pequena. E logo o mundo inteiro só falava de Roswell, cochichando uma palavra que ecoaria pelos tempos: OVNI. A curiosidade e o medo se misturavam, criando um clima de mistério e expectativa. O que realmente aconteceu em Roswell, hein? As teorias variavam desde visitas extraterrestres até experimentos secretos do governo. Seria um disco voador de outro planeta que resolveu dar uma passadinha por aqui? A ideia de não estarmos sozinhos no universo fascinava e assustava ao mesmo tempo. Ou teria sido apenas um balão meteorológico, como o governo americano jurou de pés juntos na época? A explicação oficial não convenceu a todos, e muitos continuaram a questionar a verdade. As respostas se perderam no tempo, igual receita de família, alimentando um dos maiores mistérios do século XX. Cada nova teoria só aumentava o fascínio e a confusão em torno do incidente. Prepare-se para desvendar o enigma de Roswell, um lugar onde a realidade parece coisa de novela. Vamos explorar os detalhes, as teorias e as evidências que continuam a intrigar e fascinar gerações. No verão de 47, o mundo ainda se recuperava da Segunda Guerra. A Guerra Fria começava a dar as caras. Sabe como é, né? Clima tenso. Mas em Roswell, a vida seguia tranquila, no ritmo de cidade do interior. Até que, numa noite de junho, uma luz diferente, esquisita, cruzou o céu. Era algo que ninguém nunca tinha visto antes. Não era estrela cadente, nem avião, nem balão junino. A luz fazia uns movimentos doidos, parecia até aquelas bolas de discoteca. As testemunhas diziam que era um objeto brilhante, que fazia um barulho chato, tipo daqueles mosquitos que ficam zunindo no ouvido da gente. O tal objeto cruzou o céu e sumiu no horizonte, deixando todo mundo com a pulga atrás da orelha. A partir daquele dia, a pacata Roswell, que ninguém nem dava bola, virou palco de um mistério maior que novela das 9. O que era aquela luz no céu? Ninguém sabia ao certo. Mas, para muitos, era sinal de que algo extraordinário estava por vir. Enquanto em Roswell, o povo especulava sobre a tal luz, que parecia dançar no céu noturno, a uns 120 quilômetros dali, o fazendeiro Mac Brazel, coitado, sem saber de nada,
Fez uma descoberta que mudaria tudo. Ele estava apenas cuidando de suas tarefas diárias, quando algo incomum chamou sua atenção. Espalhados pela propriedade, ele encontrou uns pedaços de um material que mais parecia coisa de outro mundo. Eram fragmentos metálicos, espalhados como se tivessem caído do céu. Eram leves como papel de seda, mas resistentes como jequitibá. Mac não conseguia entender como algo tão leve podia ser tão forte. Brilhavam no sol do deserto que nem bijuteria barata, refletindo a luz de uma maneira quase hipnotizante. Intrigado, o seu Mac Brazel, como bom matuto que era, catou uns pedaços e levou para mostrar na cidade. Foi um auê só. As pessoas se aglomeraram ao redor dele, curiosas e cheias de perguntas. A notícia se espalhou mais rápido que poeira no ventilador. Em pouco tempo, todos na cidade já sabiam da descoberta. A polícia, mais curiosa que vizinho de janela, entrou em contato com a base aérea militar ali perto, querendo saber do que se tratava. E aí, meu amigo, a coisa ficou séria. Os militares não perderam tempo e chegaram rapidinho. Isolaram a área e recolheram tudo, deixando a população na mão, mais perdida que cego em tiroteio. Ninguém sabia o que estava acontecendo e o mistério só aumentava. Ninguém sabia dizer o que era aquilo. As especulações rolavam soltas. Seria algo de outro mundo? Seria destroço de avião experimental? De satélite? As teorias eram muitas, mas respostas, poucas. Ou de algo muito mais cabeludo? A verdade parecia estar sempre fora de alcance, deixando todos com mais perguntas do que respostas. A história dos destroços de Roswell correu o mundo. Jornais estampavam a manchete: disco voador caído em rancho no Novo México. A galera, que naquela época não tinha internet, ficou alvoroçada. Seria que finalmente tínhamos feito contato com os ETs? Mas a alegria durou pouco. Em uma entrevista coletiva, o exército americano deu uma explicação que deixou todo mundo com cara de pastel frio. Os tais destroços eram apenas de um balão meteorológico experimental, parte de um projeto secreto chamado Mogul. O caso parecia encerrado. Seria? A explicação do governo não colou para todo mundo. Muita gente ainda acreditava que tinha caroço nesse angu. Os relatos de quem disse ter visto não só os destroços, mas também os ETs camaradas, foram ignorados ou desacreditados. A pulga atrás da orelha ficou, e o mistério de Roswell estava longe de ser solucionado. Enquanto o governo americano tentava convencer a população de que tudo não passava de um balão meteorológico, várias testemunhas começaram a aparecer, contando histórias que não batiam com a versão oficial. A cada nova declaração, a curiosidade e a desconfiança do público só aumentavam. As pessoas queriam saber a verdade, e os relatos que surgiam eram cada vez mais intrigantes. Moradores da região diziam ter visto não só o objeto caindo do céu, como também um movimento estranho perto de onde ele tinha caído. Eles descreviam luzes misteriosas e figuras sombrias se movendo rapidamente. Alguns até afirmavam ter ouvido sons estranhos, como se algo estivesse sendo arrastado ou desmontado. Parecia até dia de feira. A cidade estava empolvorosa, com todos comentando sobre o que poderia ter acontecido. As teorias iam desde um acidente militar secreto até a visita de seres de outro planeta. Um dos relatos mais sinistros foi o do seu Manuel, Glenn Dennis, um jovem agente funerário da época. Ele era conhecido na cidade por ser uma pessoa séria e confiável, o que dava ainda mais credibilidade à sua história. O seu Glenn jurava de pé junto que recebeu uma ligação da base aérea pedindo vários caixões infantis e fita adesiva. Ele achou o pedido muito estranho, mas atendeu à solicitação. Mais tarde, ele começou a ligar os pontos e percebeu que algo muito fora do comum estava acontecendo. Dias depois, ele teria encontrado um enfermeiro da base, branco como papel, que confessou ter participado da autópsia de uns seres estranhos que estavam no local do acidente. O enfermeiro estava visivelmente abalado e disse que nunca tinha visto nada parecido em toda a sua carreira. Outro relato que deixou todo mundo de cabelo em pé foi o do Zezinho.
quer dizer, Jesse Marcel Jr., filho de um oficial da inteligência militar que participou da investigação do caso Roswell. Jesse Marcel Sr. era um homem respeitado e sua participação no caso só aumentava o mistério. O Zezinho, Jesse Marcel Jr., jurava ter visto o pai dele levando para casa pedaços dos destroços. Ele descrevia os fragmentos como algo que nunca tinha visto antes, com uma textura e resistência incomuns. Ele descrevia os pedaços como algo leve, resistente e com uns desenhos esquisitos, tipo aqueles hieróglifos que a gente vê nos livros de história. Esses símbolos eram diferentes de qualquer coisa que ele já tinha visto, e isso só aumentava o mistério em torno do caso. Esses relatos, junto com outros causos de arrepiar, aumentaram a desconfiança de que o governo americano estava escondendo o jogo sobre o que realmente aconteceu em Roswell. As pessoas começaram a se perguntar se havia uma conspiração maior em andamento e se o governo estava tentando acobertar algo muito mais significativo do que um simples balão meteorológico. Afinal de contas, o que aconteceu naquele rancho no Novo México? A pergunta continua sem resposta, e o mistério de Roswell permanece um dos casos mais intrigantes e debatidos da história moderna. Será que um dia saberemos a verdade?